Atenção, porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos 7º anos. Eu sou a professora Veridiadna Albuquerque e nós vamos começar a nossa segunda aula de educação ambiental. Antes de inicializar o nosso novo tema, nós vamos realizar a correção de duas questões que eu escolhi da atividade que foi repassada para vocês. Na nossa primeira questão que nós vamos comentar hoje, diz assim: o manancial de abastecimento público é a fonte de água doce superficial ou subterrânea utilizada para o consumo humano ou para o desenvolvimento das atividades econômicas. Em relação às situações que causam degradação das áreas de mananciais, julgue as afirmativas a seguir. Primeira alternativa diz: ocupação desordenada do solo, em especial áreas vulneráveis, como as áreas de preservação permanente. Então, a gente já observa quando ele fala aí que existe uma ocupação desordenada do solo e, em especial, áreas vulneráveis. Então, a gente pode analisar que realmente, de fato, ocorre isso. O segundo item diz que práticas inadequadas de uso do solo e da água. Hoje, a gente verifica que realmente estão ocorrendo práticas que estão atingindo de maneira negativa o uso do solo e da água na nossa região em si. Então, também a gente verifica que é uma alternativa correta. E a alternativa 3 diz que a falta de infraestrutura e saneamento, que também falta muito na nossa região, saneamento e uma falta de infraestrutura. E na 4 diz que atividades industriais que se desenvolvem cumprindo as legislações ambientais. Esse item, a gente percebe que é um item que realmente, quando as indústrias têm a consciência de cumprir com a legislação ambiental, não vai trazer problemas ao meio ambiente. Então, dos itens acima, os que estão corretos em relação à degradação das áreas de manancial é a letra A, item 1, 2 e 3. Na próxima questão, diz assim: a inevitável devastação ambiental decorre do processo de desenvolvimento industrial, que é um quadro que começa a se modificar a partir da defesa pública de um novo conceito, o desenvolvimento sustentável. O uso dessa expressão tem a finalidade de... Então, a gente escuta muito falar em desenvolvimento sustentável, em ser sustentável. E qual seria a finalidade desse termo desenvolvimento sustentável? Então, dentre as afirmativas, a gente observa lá a afirmativa D, que diz que o fato do desenvolvimento sustentável existir é justamente para propor uma conciliação entre o desenvolvimento e o meio ambiente. Então, para se ter um desenvolvimento, esse desenvolvimento tem que estar atrelado com o meio ambiente, para não trazer problemas ao mesmo. E aí tem um gabarito das outras questões para que vocês possam corrigir e verificar o que vocês erraram e o que vocês acertaram, ou ter alguma dúvida com os professores de vocês. Hoje, o tema da nossa aula 2 de Educação Ambiental, nós vamos falar sobre o Serviço Florestal Brasileiro. Então, basicamente, a gente já entende que o Serviço Florestal Brasileiro ele tem um objetivo principal, que é justamente a questão da gestão das reservas naturais, em especial das florestas públicas do Brasil. Então, ter um planejamento para conseguir utilizar itens que existem nessas reservas naturais, que seriam as florestas públicas presentes no nosso Brasil. O que são florestas? Então, vamos voltar, fazer uma retrospectiva do que vocês já estudaram. Vamos relembrar o que seria uma floresta. Floresta é uma área grande de terra, coberta por vegetação de vários tipos, mas que obrigatoriamente as espécies que existem de plantas ali naquela floresta, elas possam produzir madeira e vão ter uma copa
que cheguem a mais ou menos 5 metros de altura, com o intuito de formar como se fosse um manto verde, como vocês podem observar aí na imagem. Então, uma floresta tem que ter essas características para ser, de fato, considerado uma floresta. Em relação à área de floresta, o Brasil tem uma posição de destaque, tá? Então, ele é considerado o segundo país com mais floresta, perdendo só para a Rússia. A importância das florestas para a vida. Então, a gente vai agora observar alguns itens que são de grande relevância para os seres humanos quando a gente relaciona eles com as florestas. Então, a floresta e sua biodiversidade, elas desempenham um papel crucial no equilíbrio ecológico do planeta. Porque vai ocasionar uma melhoria na qualidade de vida das populações, principalmente aquelas populações que vivem ali próxima àquela região. Então, as florestas, elas cobrem cerca de 30% da superfície terrestre e realizam um evento super importante, que é o evento da fotossíntese, que vocês devem lembrar das aulas de ciências de vocês, que as plantas, ao realizarem fotossíntese, estão ali produzindo o gás essencial para a nossa sobrevivência, que é o gás oxigênio, tá? Outra função, outra importância seria o fornecimento de madeira, o fornecimento de combustíveis, de alimentos e de outras matérias-primas, como a resina, a celulose, cortiça, frutos, bagaço e etc. Possuem funções de proteção do solo, tá? Contra a erosão. Então, quando a gente tem o solo com uma cobertura vegetal, o solo está sendo protegido, então ele não vai perder sua fertilidade, tá? Ele não vai entrar em processo de erosão. E também vai ajudar no controle do ciclo e da qualidade da água que a gente pode utilizar. Infelizmente, o planeta ele já perdeu muito de sua cobertura vegetal devido a vários fatores. Urbanização, então quanto mais ocorre o crescimento da população, mais o planeta tende a perder um pouco da sua cobertura vegetal, da expansão da cultura agrícola, o fato da agricultura e da agropecuária. As florestas, elas têm sido drasticamente destruídas através, por exemplo, do desmatamento e das queimadas. E isso a gente observa que leva a muitas espécies da fauna, né, os animais em si, da flora, as plantas, entrarem em processo de extinção, tá? Então, quando um ser ele entra em processo de extinção, a gente nunca mais vai tê-los e isso pode acarretar em problemas na cadeia alimentar. Então, um ser, quando ele deixa de existir, ele pode prejudicar outros seres que habitam em determinadas regiões. A destruição das florestas tem causado um grande impacto na mudança climática do nosso planeta. Então, quando a gente até observa no dia a dia, quando a gente está em regiões que não tem uma grande vegetação, não tem plantas em si, a gente observa que parece que o meio em que a gente está se torna cada vez mais quente, já que muitas das plantas foram retiradas para ocorrer a construção, né, de prédios, casas, e isso faz com que ocorram mudanças climáticas na nossa região. Falando do desmatamento, tá? O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da nossa atualidade, tá? O desmatamento, ele devasta as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta e vários elementos que ali estão inseridos, formando, por exemplo, o ecossistema. Então, é como se fosse um desastre total quando ocorre o desmatamento. O desmatamento também pode ser chamado de desflorestamento. Consiste na retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado local. Então, eu vou lá, estou ocasionando desmatamento, então eu estou retirando a cobertura vegetal total ou parcial ali daquele local. A exploração dos recursos naturais
ocorrem desde os primórdios da humanidade. Então, infelizmente, não é uma coisa que a gente pode dizer que começou há pouco tempo. Então, a exploração dos recursos naturais já vem de anos e anos, e isso está se prolongando à medida que esses recursos naturais estão diminuindo cada vez mais e fazendo com que outras gerações possam ser atingidas em relação à falta desses recursos. Contudo, na medida em que a sociedade se desenvolveu, essa exploração se intensificou, colocando em risco o equilíbrio do nosso planeta e comprometendo no suprimento das gerações futuras, como eu falei para vocês. Então, quando a gente não tem a preocupação de utilizar um determinado recurso hoje, está ali bem despreocupado, utilizando, sem nenhuma consciência, as próximas gerações vão ser afetadas. Como hoje, nós estamos sendo afetados, por exemplo, com a falta de água. Então, provavelmente, as gerações anteriores utilizavam essa água sem nenhuma preocupação e isso refletiu para a gente com a falta de água que a gente vive hoje em dia. O Serviço Florestal Brasileiro mostra a diversidade de atuação no espaço do Brasil. Então, o Serviço Florestal Brasileiro, realmente, ele tem uma grande função, tá? Em relação ao nosso Brasil. Então, eles coletam, por exemplo, dados sobre o setor florestal. Eles promovem capacitações online, inventários florestal nacional e cadastro ambiental rural. São alguns dos serviços que o Brasil desempenha em relação ao cuidado com as florestas brasileiras. Existe uma plataforma de ensino à distância chamada de Portal Saberes da Floresta, que tem por função oferecer cursos sobre o manejo florestal voltados aos comunitários, às comunidades em geral, aos estudantes e jovens, para utilizar aqueles recursos da floresta de maneira consciente. Estão à disposição, essa plataforma está à disposição dos interessados e fornece cursos sobre, por exemplo, a concessão florestal. Então, o manejo da castanha do Brasil, que é chamada de castanha do Pará, com base nos conhecimentos gerados pelas pesquisas da Embrapa. Então, a Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária que está por dentro de toda a situação agrícola brasileira. O que seria concessão florestal? Então, primeiro, algumas empresas concessionárias são selecionadas por algum processo que ocorre, né, tem uma concorrência, e ali o governo vai avaliar, né, as propostas dessas empresas, e a função da empresa que é selecionada é justamente conservar as florestas públicas brasileiras, promover uma produção sustentável, estimular o desenvolvimento econômico regional e melhorar a qualidade de vida das populações que vivem ali em torno daquelas áreas. Em contrapartida ao direito de manejar as áreas, as concessionárias, elas periodicamente, o governo vai analisando, né, tudo que essas concessionárias vão executando de forma minuciosa. Então, acompanha esse serviço florestal brasileiro como uma forma de monitorar mesmo o que está ocorrendo ali naquelas florestas presentes no Brasil. A política de concessão florestal, ela vai permitir ao governo federal, estadual ou municipal fazer uma boa gestão do patrimônio público, combater as atividades ilegais como a grilagem, que é o fato de se apossar de uma terra que não é sua, tá? Do garimpo ilegal, então tá ali procurando minérios que vão acarretar em problemas ambientais, o desmatamento e também os incêndios florestais. E aí é uma imagem para que vocês possam refletir de como hoje a situação está, se realmente essa situação que a gente quer visualizar em relação aos nossos próximos dias. Tchau, tchau. Até a próxima aula.